Pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre a comemoração do bicentenário da independência que aconteceu ontem em todo o Brasil. E eu vou falar especificamente de Brasília, eu estive lá, né? Vou falar as minhas impressões, o que eu vi lá. Mas antes eu quero falar com vocês sobre a morte da Rainha Elizabeth II. A Rainha Elizabeth II faleceu, o presidente Jair Bolsonaro trouxe aqui uma mensagem, né? Diz o presidente aqui: é com grande pesar e comoção que o Brasil recebe a notícia do falecimento de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. Uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos. Muitas vezes a eternidade nos surpreende, tirando de nós aqueles que amamos. Mas hoje foi a vez da eternidade ser surpreendida com a gloriosa chegada de Sua Alteza, a Rainha do Reino Unido. Que Deus a receba em sua infinita bondade e conforte sua família e o povo britânico. Nesta data triste para o mundo, decretamos 3 dias de luto oficial e convidamos todo o povo brasileiro a prestar homenagens à Rainha Elizabeth II. Deus salve a Rainha. Essa, então, foi a mensagem que o presidente Jair Bolsonaro deixou no Twitter, né? Falando, então, sobre o falecimento e prestando as condolências a todos, né? Que não deixa de ser um dia muito triste, né? A Rainha Elizabeth II, eu acho que foi, assim, um exemplo, né, de mulher, né? Um exemplo de mulher. Essa, sim, um exemplo que as mulheres devem seguir, né? Não essas feministas aí do sovaco cabeludo que esse pessoal da extrema esquerda vive tendo como exemplo de vida, né? Então, meus sentimentos também ao povo do Reino Unido, né? A Rainha Elizabeth II acabou falecendo e nós temos aqui na Terra, né, um prazo de validade. Ela já estava com 96 anos, né, quase 100 anos de idade, então teve uma vida longa, né? Deus proveu a ela uma vida bem longa, né? E queira Deus que nós também tenhamos, né, uma vida longa, como teve então a Rainha Elizabeth II. Mas enfim, falando das manifestações de ontem, meus amigos, foi de lavar a alma. Eu acho que nem o mais otimista brasileiro, cidadão de bem, esperava que fosse tão grande as manifestações como foram ontem. Foi uma coisa esplendorosa. Eu estive lá no dia 7 de setembro do ano passado e eu achava que aquela multidão de pessoas não seria superada, jamais. Mas eu estava enganado. Ontem foi muito maior do que o que aconteceu no 7 de setembro de 2021. E basta ver o desespero da extrema esquerda para ver o sucesso que foi o nosso 7 de setembro, né? A comemoração do bicentenário. Eu vi a grande mídia falando que o presidente Jair Bolsonaro sequestrou o 7 de setembro, como quem o presidente Bolsonaro estivesse proibindo as pessoas, determinadas pessoas, de irem às ruas comemorar uma festa que é de todo brasileiro. Todos os brasileiros têm o direito de comemorar o 7 de setembro, o dia da nossa independência. Nunca, jamais alguém foi proibido de fazer isso. Mas por que o pessoal da esquerda, esse pessoal da extrema esquerda, não vai comemorar o 7 de setembro? Eles falam que nós sequestramos a data, sequestramos também a bandeira, sequestramos, enfim, o verde e amarelo. É só eles colocarem a camisa, né, com as cores do nosso Brasil e não com a cor do comunismo, que é o vermelho, que eles adoram tanto, né? É só eles colocarem a camisa na cor da nossa bandeira e irem para a rua comemorar, cantar o hino nacional ao invés de cantar a Internacional Socialista, não queimarem a bandeira do Brasil e sim colocá-la ela aqui no peito com muito orgulho, como nós fazemos. Nós não tivemos um ato de violência sequer. E nós vemos a imprensa o tempo todo procurando alguma coisinha. Agora foi a piada que o presidente fez lá, dizendo que ele é imbrochável. A imprensa está fazendo um estardalhaço em cima disso, como isso tivesse alguma importância, né? Eles não conseguem falar que o presidente é um corrupto, como é o outro candidato. Eles não conseguem falar que o presidente é antipatriota, como é o outro candidato. Que o presidente não defende pautas que nós cristãos defendemos, que nós patriotas defendemos, e o outro candidato defende pautas contrárias ao que nós defendemos, né? Defendem ali o aborto, defende o uso de drogas.
defende o comunismo, vive apoiando ditaduras aqui ao redor, né? E aí fica muito fácil da gente escolher um lado, não é mesmo? Então, eu vou deixar para vocês aqui o desespero, ó. Olha a Gleisi Hoffmann, o que ela diz, ó. Apropriação indébita do bicentenário da independência do Brasil por Bolsonaro. Ele roubou do povo a comemoração para fazer sua campanha. Quem que proibiu o Lula de ir lá? Quem que proibiu? A festa é do povo, não é do presidente. Apequenou o 7 de setembro. Não, muito pelo contrário, minha senhora. O 7 de setembro nunca foi tão grande. Usou um palanque para se autoelogiar e atacar Lula. O Lula poderia estar lá no 7 de setembro, por que ele não foi? Estava com medo de ser chamado de ladrão, né? Desprezível. Quis se colocar acima do país. Então, a Gleisi Hoffmann vem aqui, né? Eu coloquei ela aqui porque, como ela é a presidente do partido do ex-presidiário, então eu coloquei ela como exemplo aqui para vocês verem o desespero desse pessoal da extrema esquerda. E um exemplo também de desespero da imprensa, né? Que a imprensa também está desesperada, é a nossa Verinha Magalhães. Ela diz o seguinte: no 7 de setembro, bolsonarista em Copacabana, 69% querem intervenção militar em caso de fraude. Veja os resultados de pesquisa da USP. Vocês acham mesmo que a USP fez uma pesquisa lá para saber quantas pessoas defendem intervenção militar e 69% das pessoas defendem intervenção militar? Vocês acham mesmo que aqueles patriotas que estavam ali, se nós víssemos alguém com uma faixa pedindo fechamento de STF, nós mesmos expulsaríamos essa pessoa de lá? Eu não duvido que algum infiltrado chegou ali com algum cartaz, eu não vi nenhum. Mas se tivesse, não era um patriota, não era de direita, não era apoiador do presidente Jair Bolsonaro. E a Vera Magalhães vem dizendo aqui que 69%, segundo uma pesquisa da USP, um ninho do esquerdismo, eles entraram lá e perguntaram para as pessoas se elas defendiam uma intervenção militar e 69% das pessoas responderam que sim. Para vocês verem o tamanho do desespero dessa gente. Pessoal, eu tive lá em Brasília, como eu disse para vocês, eu nunca vi um político, aliás, não só político, acho que nem um popstar, um músico aí do rock, um cantor famoso aí do rock no seu auge, no auge da sua carreira, ele não consegue levar tanta gente para um lugar só como eu vi lá em Brasília. Ontem nós fomos almoçar, nós chegamos no restaurante, nós tivemos que pegar uma fichinha de reserva para ficar na fila aguardando, porque não tinha vaga. E isso já era quase 3 horas da tarde. Nós fomos à noite lá novamente jantar, a mesma coisa, você tinha que segurar ali uma fichinha para aguardar a sua vez, porque não tinha vaga. Uber, você não conseguia achar Uber. Muitas pessoas reclamando que não conseguia achar um Uber, porque não estava dando conta, não estava vencendo. Hoje eu peguei, inclusive saí com o Uber hoje, o Roger, né, que me levou até o aeroporto, e ele estava falando que ontem ele nunca viu nada parecido. Ontem eu estava conversando também com um vendedor ambulante, vendedor de boné, de camisetas ali no local do evento, e ele falando, olha, o Bolsonaro só não se reelege no primeiro turno se tiver algum problema. Eu não vou falar aqui para não ter problema no vídeo, mas vocês me entendem, né? Então, você vê pessoas que têm um poder aquisitivo baixo, você vê pessoas que têm poder aquisitivo mais alto, todo mundo junto ali se manifestando, sem discriminação nenhuma. Você conversava com todo mundo se entende, ninguém roubava nada de ninguém. Você não ouvia falar que um celular tinha sumido, igual nós vemos muitas vezes acontecendo aí nos eventos da extrema esquerda. Então, a economia foi movimentada de uma forma assim, uma coisa estrondosa o que aconteceu ontem lá em Brasília. Eu imagino que tenha acontecido em todas as outras capitais também que tiveram as comemorações do bicentenário da independência. Os hotéis também estavam lotados lá em Brasília, lotados. Eu reservei o hotel tipo 40 dias antes, pelo menos. Mas quem deixou para a última hora não estava conseguindo mais hotel. Estava tudo lotado. Então, para vocês verem isso diretamente, falando diretamente, o tanto que movimentou a economia, fora o trabalho indireto que dá com toda essa movimentação.
Então, olha, é uma coisa impressionante. Eu jamais imaginei que teríamos uma aglomeração de pessoas no nível que foi ontem. Jamais imaginei. Eu sabia que ia ter muita gente, mas, olha, quando você vê presencialmente assim, é uma coisa gigantesca, gigantesca. Eu vou mostrar para vocês aqui este vídeo para vocês terem uma ideia. Dá uma olhada no tanto de gente. Isso aqui, gente. Da nossa pátria, porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. E aqui nunca será um comunismo. Olha, vocês dão uma olhada aqui, né? Tá vendo essas barracas aqui, ó? Essas barracas aqui. Ali foram colocadas arquibancadas e ali tinham milhares e milhares de pessoas dos dois lados. Aqui é o fundo, tem uma outra lá na frente, do outro lado da rua. E o desfile ele aconteceu entre essas arquibancadas aqui. E nesse momento aqui que o presidente ia discursar aqui para a população, essa multidão de pessoas aqui atrás, que não está sendo mostrado, porque é um outro ângulo, atrás dessas barracas aqui, existe uma outra multidão de pessoas que estavam ali assistindo o desfile. E sim, uma democracia! Pai nosso que estás no céu. É lindo, né? É lindo você ver, é de arrepiar você ver todo mundo orando a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Isso deixa esse pessoal que não é muito cristão, né? Deixa eles malucos, malucos. O inferno treme quando vê isso. O inferno treme. Hoje, na hora que a gente estava voltando para Cuiabá, e aí no avião tinha eu sentei ao lado de um casal. Até quero mandar um grande abraço para a dona Eunice e o seu Edson. Um grande abraço para vocês, eles moram lá em Sorriso. E eles trabalham com agronegócio. Então eles tinham ido lá também para participar da comemoração. E eles estavam voltando e a gente conversou durante todo o voo, a gente conversou, troquei várias ideias ali com a dona Eunice e com o seu Edson, um casal sensacional. Um grande abraço, dona Eunice. E aí a gente vinha conversando, né, falando que é uma guerra espiritual, né? Isso é uma guerra espiritual. E nós vamos vencer porque o bem vence o mal. O bem vence o mal. Né? E a gente vinha trocando ideia e falando, a gente nunca viu nada parecido. E ela tem, a gente vê a dona Eunice, é uma pessoa já com um pouco mais de idade do que eu, e você vê o nível de politização dela e do seu Edson. E você via lá pessoas de idade, você via crianças, você via jovens lá na comemoração. E eu fico muito feliz de ver o grau de politização que a nossa população está tendo. É uma coisa que leva, inclusive, o pessoal da imprensa ao desespero, porque antes eles tinham, né, o monopólio da informação. E hoje não. Hoje nós nos comunicamos via redes sociais e nós temos muito mais engajamento do que a própria grande mídia. Né, ela estava falando com a dona Eunice, a senhora é uma das tias do Zap. Né, ela se orgulhando ali de fazer campanha de graça, como a minha mãe faz, o meu pai faz, eu faço, né? A campanha de graça, não para o presidente Jair Bolsonaro, mas para nós, para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Isso aí, se nós tivéssemos a volta, graças a Deus nós não vamos ter, porque ontem foi mostrado muito claramente que o presidente Jair Bolsonaro será reeleito em primeiro turno. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se isso não acontecer, algo não está certo. Se isso não acontecer, algo não está certo. Então foi mostrado muito claramente ontem que o presidente Jair Bolsonaro será reeleito em primeiro turno e nós não teremos a volta da esquerda. Não teremos, graças a Deus. Graças a Deus. E graças a todos nós que nos engajamos e nós compartilhamos nas redes sociais uns com os outros, né? Não teve nada de pagamento de dinheiro público, como estão falando por aí. O pessoal da extrema-esquerda está acusando agora o presidente Jair Bolsonaro de ter financiado isso com dinheiro público. Cada um que estava ali, foi com o seu próprio dinheiro. Nós compramos passagem com o nosso dinheiro, nós nos alimentamos com o nosso dinheiro.
Nós não precisamos de dinheiro público e nós não queremos pão com mortadela também não. Nós vamos de graça mesmo. Porque não é, como eu disse, pelo presidente Jair Bolsonaro, é pelo nosso futuro, é pelo futuro do nosso país. Hoje é o presidente Jair Bolsonaro que representa tudo isso. Por isso que nós apoiamos ele. É por isso que nós apoiamos o presidente Jair Bolsonaro. Ele representa o futuro do nosso país. E nós não queremos o nosso país se tornando uma Venezuela. Como disse aqui o locutor, que a nossa bandeira jamais será vermelha. Ela vai continuar, sim, sendo verde e amarela com muito orgulho. Então, meus amigos, eu vou fazer, talvez mais tarde ainda hoje ou amanhã, eu faça uma live para a gente conversar mais detalhadamente sobre o que aconteceu ontem. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Eu peço a vocês que observem aí se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixe seu like, faça os seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.